Esse é o pecado imperdoável e você pode estar cometendo ele. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado que, segundo a Bíblia, não tem perdão. Mas não é tão simples quanto parece. A blasfêmia contra o Espírito Santo não se limita apenas a palavras. E para entender esse assunto exige mais textos da Bíblia. E nesse vídeo eu vou estar mostrando eles para vocês. Então, sem mais enrolações, vamos para o vídeo. Em Mateus 12, verso 31 ao 33, Jesus vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se qualquer um disser uma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Assim como todo texto da Bíblia, a gente tem que olhar o que? O contexto dele. E no contexto de Mateus capítulo 12, Jesus estava expulsando o demônio em uma sinagoga e os fariseus disseram: este homem expulsa demônios por Beelzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus falou que eles estavam blasfemando não contra ele, mas sim contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus não expulsava demônios por ele mesmo. Ele expulsava demônios com o poder do Espírito Santo, ou seja, com o poder que o próprio Pai lhe concedeu. Ou seja, os fariseus não estavam blasfemando contra o Filho do Homem, e sim contra o Espírito Santo. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não se limita apenas a palavras. O próprio Jesus falou que os fariseus louvavam a Deus com o seu lábio, mas o seu coração estava longe deles. Então tem como blasfemar contra o Espírito Santo, tem como estar blasfemando contra o Espírito Santo sem amaldiçoar o nome de Deus com a sua boca. E é isso que os fariseus faziam, tanto é que Jesus repreende eles em Mateus capítulo 23 com essas palavras: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazeres um prosélito, ou seja, um novo convertido. E depois de o teres feito, o fazei filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é o devorador. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é o devorador. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque disse mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que quais um mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. O que Jesus está condenando nesse texto? A hipocrisia, que era o que os fariseus estavam cometendo. Na frente das pessoas, eles pareciam monges santos, pessoas perfeitas diante de Deus, e as obras que eles faziam não condiziam com o que eles ensinavam, com o que eles pregavam.
Eles acusavam Jesus e seus seguidores de andarem com meretrizes e publicanos, mas eles cometiam obras piores do que as dos seguidores de Jesus, piores do que as obras das meretrizes e piores do que o roubo dos publicanos. Porque eles honravam a Deus com o seu lábio, mas o seu coração estava longe dele. E ainda por cima, blasfemaram contra o Espírito Santo, dizendo que o Espírito que estava em Jesus era o de Beelzebul, quando na verdade era o Espírito de Deus. Você está vendo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é muito mais complexa do que apenas palavras. Até porque é o único pecado que não tem perdão. E a Bíblia também vai falar de um pecado que não tem perdão. E não é apenas blasfemar contra Deus com seus lábios. Em Hebreus capítulo 6, verso 4 a 8, o apóstolo Paulo, ou seja lá quem escreveu o livro de Hebreus, vai estar falando assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século vindouro e recaíram, é impossível que sejam outra vez renovados para arrependimento. Porque assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque até a quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem ela é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas o que produz espinhos e abrolhos é reprovado, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimado. Ou seja, o que Paulo está falando aqui nesse texto? Que as pessoas que já provaram da boa palavra, receberam os poderes do mundo vindouro, pregaram o evangelho, fizeram milagres até, mas depois apostataram, cometeram que apostasia, se desviaram de Deus, é impossível que essas pessoas sejam renovadas para o arrependimento. Ou seja, o pecado que elas cometeram é imperdoável. Ou seja, por esse texto a gente entende que a apostasia também é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque as pessoas que provaram da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, do dom celestial, foram iluminadas, elas se tornaram participantes do Espírito Santo. Mas quando elas recaíram, ou seja, quando elas apostataram, quando elas se desviaram de Deus, assim como Judas, ele provou da boa palavra, do dom celestial, ele também recebeu o poder para curar enfermos, pregar o evangelho, batizava pessoas, mas depois ele recaiu, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ou seja, ele cometeu apostasia, ele se desviou da fé. Ele estava andando, estava com Jesus, andou 3 anos com Jesus em pessoa, com Deus em pessoa, provou da boa palavra, pregou a boa palavra, viu os milagres de Jesus, fez os milagres que Jesus concedeu que ele fizesse, mas se desviou. Entende? É impossível renovar pessoas assim para o arrependimento. O pecado que elas cometeram é imperdoável. Se elas se desviaram de Deus, se elas abandonaram tudo que elas ouviram, tudo que o Senhor concedeu para elas, é impossível renovar essas pessoas. E isso é o que a gente vê acontecendo muito hoje, vai ficar cada vez maior, que é o que? A apostasia, o afastamento da fé. Pessoas que cresceram na igreja, foram batizadas na igreja, casaram na igreja, pregaram na igreja, fizeram parte da obra, converteram muitas pessoas para Jesus, mas depois se desviaram, simplesmente deixaram aquilo que Deus concedeu a elas e voltaram para o mundo. E tem também aquelas pessoas que são iguais aos fariseus. E tem também os fariseus hipócritas, que são pessoas que... E tem também as pessoas que são iguais aos fariseus. Cresceram na igreja, ouvindo sempre a palavra de Deus, pregaram para muitas pessoas, converteram muitas pessoas, mas por trás eles fazem obras que não condizem com aquilo que eles pregam. Eles honram a Deus, bendizem a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. E eu não estou falando de pessoas fiéis a Deus, que pecaram, que caíram, que tropeçaram em algum momento da vida, que ainda estão lutando contra algum pecado, que procuram o arrependimento. Não estou falando disso, estou falando de pessoas como os fariseus hipócritas, que
Mesmo pecando, mesmo sabendo que o que eles estão cometendo é errado, mesmo sendo alertados pelo próprio Jesus, eles ainda continuam praticando obras de Satanás. Tá entendendo? Então, esse é o pecado imperdoável e você pode estar cometendo ele. Então, se você ainda está nos pecados antigos, se você ainda está praticando obras que você cometia quando estava no mundo, se arrependa. Volte-se para Jesus. Faça isso enquanto ainda há tempo, porque quando o Senhor retornar e ver você fazendo as mesmas obras que você fazia enquanto ainda estava no mundo, a sua parte será com os maus, onde haverá choro e ranger de dentes.